No processo de otimização irrestrita, a única coisa que a gente tem que fazer é encontrar os pontos críticos, que é exatamente onde o gradiente é igual a zero, depois avaliar todos esses pontos críticos para saber onde que vai ser o mínimo, onde que vai ser o máximo. Então, se a gente está procurando minimizar, a gente vai procurar o ponto crítico que é correspondente ao mínimo. Se a gente está procurando maximizar, a gente vai encontrar, por exemplo, um ponto crítico que seria o máximo. Saindo de uma condição irrestrita, que é a condição que utiliza toda a função, e caindo numa condição restrita, eu vou delimitar a minha área de atuação da função. Então eu vou traçar aqui como exemplo uma condição de restrição em cima dessa região. Essa condição de restrição é uma reta que vai excluir da operação toda essa região. Isso aqui está tudo fora agora da minha região feasible. A partir do momento que eu excluir toda essa região, fica claro, né, visualmente, que esse passa a ser o meu ponto mínimo. Nesse caso aqui, o ponto mínimo coincide com o local onde o gradiente é igual a zero. Então a gente continua tendo a mesma resposta que a gente teria se a gente isolasse essa região deste lado e fizesse um teste de otimalidade irrestrita. Bom, agora eu vou fazer uma outra reta. Isso aqui então é uma restrição 1. Restrição 1. E essa aqui vai ser minha restrição 2. Já minha restrição 2, ela tirou fora da região feasible aquele que era o meu mínimo. Então, visivelmente falando, a gente vê que o mínimo que antes estava aqui mudou para cá. Esse aqui é o meu novo mínimo. Como máximo, eu continuo tendo o valor que tende ao infinito. A partir do momento que eu coloquei essa terceira restrição, eu acabei de excluir da região feasible toda essa parte da função. Então aquela função que era toda irrestrita, ou seja, antigamente eu tinha várias opções, agora eu passo a ter apenas uma parte da função, porque o restante foi todo limitado por restrições. Então, e dentro desse monte de restrição que eu ainda tenho um pedacinho da função, e quando a gente analisa o gráfico, a gente ainda tem condição de ver que existe sim um ponto de máximo e visivelmente o mínimo passa a ser aqui. Agora, saindo dessa condição hipotética aqui de duas dimensões, entrando numa realidade multivariáveis, para eu encontrar os candidatos a mínimo, eu preciso de utilizar as condições de otimalidade de Karush com Tucker.